Fala galera, beleza? E aí, como é que tá? Olha só, vamos para mais um aqui, ó. Vimos na aula anterior a equivalência de frações. Na verdade, a equivalência de frações vem de uma propriedade fundamental das frações, que é o seguinte: que eu posso, tanto em termos de multiplicar, lembre, é multiplicação ou divisão. Eu posso tanto multiplicar a fração quanto dividir a fração, o número de cima e o número de baixo. Por exemplo, olha só, se eu fizer a operação de multiplicação com um número no número de cima da fração, eu tenho que fazer essa mesma operação com o mesmo número com o número de baixo da fração. Por exemplo, se eu multiplico aqui por 2, eu tenho que multiplicar aqui também por 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Certo? Se fosse 3, vamos botar 5. 1 vezes 5 e 2 vezes 5. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. E assim sucessivamente. Isso significa o quê? Que já vimos que esse tipo de fração é o quê? Essas frações são equivalentes. Já vimos isso. Porém, podemos fazer o inverso, divisão. E aí, da mesma forma, se dividirmos o de cima, dividimos o de baixo. E tem que ser pelo mesmo número. Por exemplo, se dividirmos aqui por 2, temos que dividir aqui por 2. 18 por 2, 9. 30 por 2, 15. Mas vamos fazer com 3. Ó. 18 por 3 dá quanto? 6. E 30 por 3 dá quanto? 10. E aí eu posso ir até... Então isso aqui se chama o quê? Uma propriedade fundamental da fração, que tanto eu posso multiplicar o número de cima e o de baixo, como dividir o número de cima ou de baixo, e sendo que tem que ser pelo mesmo número, que vai me dar o mesmo resultado. Ou seja, frações equivalentes. Beleza? Vão me dar frações equivalentes. E esse processo é interessante, por quê? Porque isso vai levar a um assunto que se chama o quê? Simplificação de frações. Simplificação de frações? Isso mesmo, simplificação de frações. Por exemplo, quero simplificar. O que é simplificar? É diminuir a fração. Mas quando fala diminuir, não é aquela história de dizer simplifica as frações, diminua. Não é fazer isso aqui não, ó. Não é fazer isso aqui. Isso aqui é outra coisa. E simplificar a fração é você fazer simplesmente divisão dos números. Por exemplo, vamos começar com 2. Professor, sempre com 2? Sim, porque se fizer com 1 vai ficar repetindo, né? 24 por 1, 24. 24 por 1, 24. Então vamos com 2. 24 por 2, 12. 36 por 2 dá 18. 18 por 2, 12 por 2. E 18 por 2, 12 por 2, 6. 18 por 2, 9. Aqui por 2. E outro detalhe, muito importante. Vamos chegar aí e vocês vão entender. 16 por 2, 3. 9 por 2, não dá. Aí alguém pode pensar, então vou fazer com 3 para poder dividir. Está errado. Se você multiplica ou divide por um número, tem que multiplicar ou dividir o outro número pelo mesmo valor. Então, se eu dividir aqui por 2, tinha que ser embaixo por 2. Como não dá, então não posso dividir por 2. Então, tem que ser por outro número. Tem que ser um número que divida ou multiplica os dois ao mesmo tempo. No caso aqui, posso botar um 3, ó. Então, aqui dá o 3, dá. Então, 6 por 3, 2. 9 por 3, 3. Pronto, aqui não tem mais como simplificar. Quando você chega a esse ponto que não tem mais como simplificar, essa fração se chama fração irredutível. Fração irredutível. Certo? Vamos pegar esse outro exemplo. E o detalhe. Professor, eu vou ficar sempre fazendo de um em um número. Você pode ir mais rápido. Por exemplo, veja só. Dividimos aqui o 12, o 24 por 36 por 2, não foi? E depois por 3. Se eu multiplicar o 2 por 3 não dá 6, então poderia simplesmente, olha só, poderia simplesmente já dividir esse número por 6. Por exemplo, 24 por 36. Certo? 24 por 36.
Se eu simplificasse 24 por 36, 24 por 6 e 36 por 6. 24 por 6 dá 4. E o 36 por 6 dá 6. Viu aí? Professor, mas não deu o mesmo número. Mas eu poderia continuar, lembra? Vai até chegar o irredutivo, ó, por 2. Por 2. Aqui 2 e aqui 3, ó. Chegou. Então veja o seguinte. Entendi. Vocês vejam que eu ainda simplifiquei esse número por 2 de novo, não foi? Ó, por 2. Então, isso significa o seguinte, que eu posso simplificar esse número agora, sabe por quanto? Se eu quisesse também, que também daria certo. Veja que eu estou só mostrando possibilidades para você ver. Isso é prática, isso é costume. Você poderia dividir aí por 12. 24 por 2. 24. 36. Dividindo aqui por 12. Então aqui também por 12. 24 por 12 dá 2. 36 por 12 dá 3. Olha, já foi mais direto, ó. Já foi muito mais rápido. Então isso é costume. Com o tempo vocês pegam e vão conseguindo dividir de uma forma mais prática. Entendeu? Isso é treino, isso é prática. Da mesma forma aqui, ó. Da mesma forma aqui, ó. Simplificação. Eu posso simplificar aqui. Daqui a próxima aula, eu mostro a vocês a simplificação número com 0. Simplifiquei, já ficou com 3 sobre 6, ó. Aí eu posso simplificar. O 3 dá por 3, dá. O 6 dá por 2, mas o 3 não. Então eu vou por 3 mesmo, ó. 3 por 3, 1. 6 por 3, 2, ó. Isso aqui é a fração irredutível, beleza? Show? Showzinho. Aí aqui, ó. Vamos ver o seguinte. Próxima aula vamos ver aqui a comparação de frações. Mas antes eu quero mostrar mais um detalhe. Essa questão que eu falei aqui do zero. Professor, como assim? Por exemplo, você tem esse número aqui. 1.200 dividido para 3.600. Perceba. Aqui tem quantos zeros? Em cima e embaixo. Tem 2. Então posso cortar os 2. Sobra o 12 sobre 36. Já simplifiquei bastante, né? E aí eu continuo até chegar na irredutível. Deixa eu ver outro exemplo aqui muito interessante. Outro com números com zero. Olha só. Eu tenho aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. 6.600. E aqui eu tenho 12.000. Vamos simplificar? Bora. Professor, eu tenho 2 em cima, 3 embaixo. E eu posso simplificar todos? Não, todos não. Você vai simplificando um por um. O que sobrar deixa, por exemplo, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, ó. Esse não tem mais como simplificar com ninguém que não tem mais zero em cima. E aí sobra. Da mesma forma, se fosse o contrário. Por exemplo, eu tivesse... né? E aqui eu tivesse... Então eu vou simplificando, ó. Aqui, e aqui, aqui e aqui. Sobrou esse, que não tem mais como simplificar, porque não tem mais nenhum embaixo. Beleza? Então isso é simplificação com zero. Já simplifica muito tendo zeros. Beleza, galera? Então é isso. Valeu e até a próxima, galera.